Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha polva. Aqui é o professor Amauri, professor de ciências. Essa aula eu estou gravando para a turma de oitavo ano, para as turmas de oitavo ano, as minhas turmas da Escola Paulo Duarte, fazendo uma revisãozinha sobre, então, formas de obtenção de energia. A gente já tinha falado disso, mas antes, na verdade, vocês já assistiram um vídeo, né? Uma videoaula no aplicativo, falando desse tema, mas eu achei que ficou meio vago, algumas ideias ficaram meio vagas, tá? Então vamos lá. Fontes de obtenção de energia, fontes renováveis e não renováveis, né? A proposta da aula é compreender um pouquinho o que é energia, antes de falar de produção de energia, e aprender a diferenciar entre renovável e não renovável, tá? E aí, gente, o que é energia, afinal? A gente já tinha conversado isso na aula, né? O que é energia. E aí eu peguei uma frase do dicionário que diz assim, que na física, que é o que a gente estuda, né? Quando estuda energia, é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Então, ó, vamos lembrar que tudo que é feito de átomo, né? E trabalho, gente, tudo que está em movimento realiza trabalho. E para que um corpo esteja em movimento, ou seja, realizando trabalho, ele precisa ter energia, tá? Professor, o que tem a ver com energia elétrica? Vamos lá. No estudo da energia, chamamos de trabalho, de modo simplificado, um corpo em movimento, né? Portanto, um corpo em movimento está realizando trabalho, ou seja, possui energia. Qual a relação, professor? Qual a ligação entre trabalho, energia, movimento e o que tem a ver com energia elétrica, né? Para entender isso, a gente tem que saber que tudo, gente, tudo que existe e ocupa lugar no espaço é feito de matéria. E a matéria é feita de átomo. Ah, professor, então tudo que existe é feito de átomo? Calma lá. Existem coisas que a gente sabe, né, que a gente usa no dia a dia e não é feito de átomo. Por exemplo, a luz. A luz é uma energia, é algo que existe, mas não é feito de matéria, né? Não no sentido que a gente conhece falando em átomo, tá bom? Então, se ocupa lugar no espaço, né? Tem massa, né? Tem tamanho, tem peso, então significa que aquele corpo ele é feito de átomo. O ar que a gente respira, a roupa que a gente usa, o nosso corpo, a água que a gente bebe, o caderno que a gente escreve, a caneta, tudo é feito de átomo, tá? É importante lembrar que os átomos eles podem formar líquidos, sólidos e elementos gasosos. Então, exemplo de líquido, nossa roupa, nosso computador, nosso celular, né, nosso caderno, nossa caneta, líquido, né, a água que a gente bebe, o suco, o refrigerante. E o ar é o exemplo do mais fácil do gasoso. Tudo isso é feito de átomos, tá? Lembrando, um átomo, gente, é a menor forma da matéria. Antigamente, acreditava-se, há muitos anos atrás, que o átomo era tão pequenininho que ele não podia ser mais dividido. Hoje, a gente sabe que não é bem assim, tá? Mas vamos imaginar, então, que a menor forma da matéria é o átomo. Então, a menor forma da matéria é o átomo, e o átomo é feito de elementos ainda menores. Esses elementos ainda menores, o próton e o nêutron que estão no núcleo, e os elétrons ao redor do átomo, esses três elementos juntos formam um sistema, esse sistema é o átomo. Os átomos se unem e formam as coisas que a gente consegue tocar, tá? Então, vamos usar um exemplo aí. A gente esquece giz na lousa, né? O professor esquece um pedacinho de giz na lousa, você vai lá e raspa ele e forma aquele pozinho. Aquele pó ainda é giz, né? As moléculas que formam giz estão em um tamanho menorzinho, mas ainda estão lá. Se eu tivesse um aparelho que pudesse quebrar ainda menorzinho, em um microscópio muito potente, a gente já vê que aqueles elementos iam se separando, até que eu chegava nos átomos que compõem o giz. E aí eu separando os átomos que compõem o giz, aí sim o giz não é mais giz, porque eu estou separando os átomos, tá? Que compõem aquele sólido, tá bom, gente? Então, ó, um esqueminha aí de um átomo, simplesinho. Então, a bolinha vermelha é um próton. Próton tem carga positiva.
e está no núcleo. Junto com os prótons, existem outros elementos chamados nêutrons que não têm carga elétrica. Eles estão grudadinhos um no outro, formando o núcleo. E os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo. Então, imagina o átomo funcionando mais ou menos como o sistema solar, onde o Sol é o núcleo e os planetas ao redor do Sol seriam os elétrons, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos essa questão. Ó, professor, mas por que se o elétron ele é negativo e o próton é positivo, a gente sabe que os opostos se atraem, por que que não gruda uma coisa na outra? Isso aí é tema para outro momento, gente, para as aulas de física e química lá do ensino médio, tá? Então tá aí, ó, prótons carga positiva é o vermelho, nêutrons azulzinho não tem carga, os elétrons são negativos. Prótons e nêutrons formam um núcleo e os elétrons compõem a eletrosfera. E eles podem se desligar do átomo, tá? Lembrando, por exemplo, se acontece uma catástrofe com a Terra, a gente põe uma super bomba de um lado da Terra, a gente vai gerar energia suficiente para deslocar a Terra e ela vai fugir do Sol, tá? Pois bem, os elétrons, eles giram ao redor do átomo. Ficam girando, como eu disse, comparando os planetas ao Sol, tá? Girando ao redor do Sol. Bilhões de vezes por segundo, porque lembra que o átomo é muito pequenininho, tá? Precisa de microscópios extremamente sofisticados para enxergar um átomo. Quem quiser depois na internet vai conseguir ver lá que os cientistas conseguiram tirar uma foto de um átomo, é bem bacana. Então eles ficam girando ao redor do átomo, do núcleo, né, bilhões de vezes por minuto. Aí entra o X da questão, aí que vai entrar a questão da energia elétrica. Porque energia elétrica tem a ver com o movimento dos elétrons. Pô, então, se o átomo ele tem elétrons e os elétrons estão girando, significa que eu tenho energia elétrica? Mais ou menos. Para que eu gere uma corrente elétrica, aquela corrente, aquela energia que vai passar no fio, esses átomos precisam ter um movimento coordenado, eles precisam ir todos na mesma direção. E os elétrons que estão no átomo, eles estão girando cada um para um lado de forma descoordenada. Então, eles estão girando só ao redor do átomo. E eu preciso que esses elétrons, eles girem, eles passem, eles percorram, saiam correndo dentro do fio, né? E aí, se todos eles estiverem correndo na mesma direção, no mesmo sentido, de forma coordenada, eu gero uma diferença de potencial elétrico, uma tensão elétrica, né? Essa tensão elétrica faz então que exista a energia elétrica que vai passar dentro do aparelho, da TV, do computador, do videogame, do carregador do celular e vai fazer esse aparelho então funcionar, tá bom? Então, ó, lembrando, os átomos possuem seus elétrons, os elétrons eles precisam correr todos juntos no mesmo sentido para formar uma tensão. Não adianta só ele ficar girando ao redor do átomo, eu preciso criar ali um mecanismo para aí quando a gente falar de como funciona a produção de energia elétrica, a gente vai entender um pouquinho melhor aí, o que é uma hidrelétrica, como funciona uma termoelétrica e por aí vai, tá? Então, tudo que é elétrico precisa desses átomos passando juntos, no mesmo sentido, na mesma direção, numa determinada tensão elétrica, para o aparelho funcionar, tá? Não esqueçam. Agora a gente consegue relacionar, gente, o que é trabalho, né, energia, movimento, com a energia elétrica, tá bom? Antes da gente falar das usinas de produção de energia, vamos entender o que é energia não renovável. Sempre que eu tenho uma fonte, uma usina que utiliza, porque eu preciso, gente, gerar movimento, eu preciso movimentar alguma coisa para gerar tensão elétrica. Existem algumas usinas que utilizam combustíveis, né? Combustíveis que servem para aquecer, por exemplo, numa termoelétrica, um caldeirão de água, que pode ser carvão mineral, xisto betuminoso, né? Uma série Falhou, não vou editar esse vídeo não. Uma série de combustíveis que são queimados, gera calor, ou seja, gera energia térmica. Esse calor vai aquecer a água, essa água passa dentro de turbinas, né, que a gente já tinha falado. A turbina gira e o movimento da turbina, que está ligado ali a algumas bobinas elétricas, bobinas de fios de cobre, fazem com que, já que a bobina está em círculo, esses elétrons eles são atraídos para percorrer aquela bobina todos no mesmo sentido. E a partir do momento que estão todos correndo no mesmo sentido,
aí eu consigo gerar energia elétrica. Por isso eu preciso gerar um movimento. Se não tem movimento de alguma coisa, eu não consigo gerar tensão elétrica, tá? E quando se utiliza algum combustível que ele não é renovado na natureza num tempo rápido, aí eu chamo de não renovável, tá? Isso é usado nas usinas termoelétricas e energia nuclear, tá? Por que nas termoelétricas? Porque, como eu disse, pode usar carvão, xisto bituminoso, algum outro combustível que está na natureza, que foi produzido durante bilhões de anos de decomposição da matéria orgânica, ou seja, animais, plantas que morreram há milhões de anos atrás, e uma hora isso acaba, né? Porque leva outros milhões de anos para fazer mais. Se vai demorar muito, não tem o que fazer, vai acabar, não é renovável. A mesma coisa a energia nuclear. A gente utiliza principalmente o urânio, né? A gente, como se eu fosse fazer energia elétrica, utiliza principalmente o urânio, e a gente sabe que o urânio é um material que um dia acaba na natureza. Portanto, é não renovável, tá? Agora, dois exemplos aí de energia não renovável: a termoelétrica, lembrando, quando utiliza como combustível os combustíveis fósseis, e a usina nuclear, porque usa elemento radioativo que tem em quantidade limitada na natureza. Agora, a energia renovável. A energia renovável é aquela que a gente pode renovar na natureza de modo rápido. O próprio ser humano, ou a própria terra, de algum modo, né? Se essa extração ela não for rápida demais, ou seja, se a terra tiver tempo para repor. Então, por exemplo, você tem uma região de plantio, né? Você planta várias árvores ali, no terreno, de um lado para o outro. Aquele lado que as árvores estão maiores, eu começo a cortar, e aqueles que estão menorzinhos vão crescendo. À medida que eu vou usando os que estão maiores, os que estão aqui vão crescendo. Quando aqui eu tiver cortado, eu vou lá e replanto, ou seja, está sempre renovando. É uma energia, então, que a gente consegue ter o tempo todo à disposição, tá? Isso serve para a energia do sol, a energia do vento, o álcool, né, usado no carro, etanol, ou seja, a gente sempre consegue renovar de forma rápida para o ser humano usar, tá bom? Energia renovável, exemplos: hidrelétricas, que é o mais comum no Brasil. As termoelétricas, de novo, isso quando elas utilizam biomassa, ou seja, combustíveis formados de algum ser vivo, tá? Como, por exemplo, bagaço de cana e por aí vai. A energia solar, o sol a gente sabe que é uma energia inesgotável. A energia eólica, que é o movimento dos ventos. E a energia geotérmica, que é são aberturas vulcânicas que geram calor, e alguns países utilizam essas aberturas vulcânicas, criam ali em cima usinas que conseguem usar essa energia geotérmica para poder gerar energia elétrica, tá? Agora, só uma coisa, gente. Não é porque a energia é renovável que ela é mais limpa. Lembra que nas termoelétricas queimam combustível. E se eu queimo um combustível, eu gero gases do efeito estufa, tá? Então, por isso, sempre a gente precisa ver qual é a melhor forma de produção de energia, ok? Vou terminar essa aulinha. Vou disponibilizar ela no canal que eu abri no YouTube. Vou colocar na página que eu montei no Facebook, tá? Como Professor Amauri, tá? Curte lá a página, eu vou colocar. Depois eu vou mandar um formulário, um questionário pelo Google Formulário, vai ser uma espécie de provinha. Vou fazer melhor do que da primeira vez, tá? Da última vez esqueci de pedir para vocês porem nome. E aí também vou deixar um jeito de disponibilizar esses slides, tá? Provavelmente no SlideShare, porque aí vocês conseguem dar uma olhadinha lá, reler o que a gente falou. Outra, o vídeo está no YouTube, vai ficar no Facebook. Quem não quiser abrir no celular para não comer memória, tá? E aí vocês podem assistir de novo, tá bom, gente? Então, é isso aí. Semana que vem eu gravo outro vídeo. Valeu!